Xiu, xiu, taon, Parigua, mora. Depois de Portugal, na sua Lei do Clima, ter reconhecido como objetivo diplomático o reconhecimento pelas Nações Unidas do clima estável como patrimônio comum da humanidade, o grupo de missão formado para promover este reconhecimento realizou a conferência Clima, Patrimônio Comum da Humanidade, com o alto patrocínio da Sua Excelência, o Presidente da República, e com os apoios institucionais da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, e Ministério do Ambiente. O evento contou com a presença do Ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, e do secretário executivo da CPLP, Zacarias da Costa, e teve como objetivo discutir o Estatuto Jurídico do Clima, como uma condição absolutamente crítica para uma nova estratégia para cumprir os objetivos do Acordo de Paris. Eu vou tentar sintetizar, a nível dos direitos e dos deveres, aquilo que nos trouxe até este momento marcante da história da humanidade em que nós estamos neste momento. Tradicionalmente, o direito era utilizado como uma ferramenta de manutenção do status quo, para sancionar, para punir quem se afastasse do que eram as expectativas relativamente aos comportamentos individuais, aos comportamentos das empresas e dos Estados. Neste momento, o papel do direito mudou radicalmente. O papel do direito é contribuir como mais uma ferramenta, a par das relações internacionais, a par da ciência política, a par de outras ferramentas que contribuem para esta transição ecológica, que pode e deve ser utilizada para levar a mudar o rumo do desenvolvimento que nós seguimos até aqui. Até aqui nós chegamos, e pensando nisto em termos jurídicos, a partir de uma grande modificação que tem vindo a surgir desde 2019 e que é o começo das declarações formais emitidas por órgãos públicos ao nível local, regional, internacional de emergência climática e, em alguns casos, no caso da União Europeia, emergência ambiental. Portanto, temos um conjunto de uma convergência social, científica e política que nos levou a declarações jurídicas. Declarações de emergência climática. Ora, o estado de emergência é algo que está consagrado nas Constituições. Todos os Estados têm na sua Constituição o regime jurídico do estado de emergência e também do estado de catástrofe e de calamidade, não é? Muitas vezes relacionado com a guerra. Neste caso, infelizmente, além da guerra, temos a situação da emergência climática. Portanto, este é um facto jurídico que não pode deixar de ter consequências jurídicas. Uma das consequências jurídicas é o reconhecimento de que este bem, que é um clima estável, um clima mais próximo do clima que nós tínhamos no Holoceno e não esta mudança climática que temos agora no Antropoceno, é um bem jurídico. É algo que merece ser tutelado pelo direito. E é um bem jurídico que não é só nosso. É um bem jurídico que é também algo que devemos deixar às gerações futuras, um legado para as gerações futuras. Nós não podemos dizer estamos num estado de emergência e depois continuar de braços cruzados sem fazer nada. Temos a obrigação de assumir novas atitudes, novas posturas, portanto há aqui deveres. Não se esqueçam de que o direito olha para o mundo a partir da ótica dos deveres e dos direitos. E portanto o dever que nós temos aqui, o primeiro dever é de dar uma roupagem jurídica a este reconhecimento da importância do clima e de o deixar para as gerações futuras. É aqui que entra o reconhecimento do clima como património comum da humanidade. What brings us together today is the discussion on the environmental crisis and the duty that humanity has to restore and protect our common home. We are going through a deep environmental crisis. We are not even exercising our basic instinct of self-preservation. How to explain that to the future generations? What is happening? The explanation is that the environmental crisis, the climate emergency,
are not the problems, but symptoms of a bigger illness. In this more profound systemic civilizational crisis require a truly radical transformation on the relationship between society, the economy, politics, and nature. How do we govern our global commons to ensure that the human species continue to exist? O próprio relatório do IPCC diz claramente que só através da remoção de CO2 nós podemos atingir os objetivos de Paris. A seguir a isto, ontem saiu o relatório da UNEP sobre o Emissions Gap e que diz claramente que neste momento já não há nenhum caminho credível para atingirmos o 1.5. Nós, as gerações presentes, somos as únicas que temos o poder de transformar o sentido da evolução das coisas. Porque as alterações climáticas são alterações de origem antropogénica, isso está mais do que demonstrado, tem a ver com as nossas atividades. E, portanto, se nós queremos modificar isso, temos que ser nós e não as gerações futuras e não as gerações passadas que já morreram, temos que ser nós a fazer alguma coisa. Esse aspecto crítico da crise ambiental planetária nos mostra que e mesmo a discussão sobre bens comuns, nós temos um imperativo moral e ético de que nós somos corresponsáveis pela vida no planeta. Não só a vida da espécie humana, mas a vida de todos, a vida no planeta. Você precisa entender a dinâmica o que significa essa dimensão planetária, que me parece não foi tão percebida assim em 92. Portanto, nós não temos controle sobre a natureza. Criar soluções significa crescer a partir da natureza. A questão de restauração da natureza significa associar essa restauração a bem-estar. E isso significa colar o processo de desenvolvimento econômico, que tem que ser aliado com a natureza, ter a crescer, desenvolver-se com a natureza, aliado ao processo de desenvolvimento humano. Nós só vamos conseguir se mudarmos as condições necessárias para haver uma regulação coletiva. Primeira, definir o bem comum. Segunda, criar congruência entre as regras de provisão e as regras da proibição. E a partir daqui é possível haver ação coletiva. É criar um sistema em que todos sintam que os seus interesses estão assegurados. A própria Comissão de Direito Internacional, pela primeira vez, distingue espaço aéreo de atmosfera. Distingue espaço aéreo da função. Assume que existe um aspecto funcional que nós temos a ver ali, que é a circulação atmosférica e a circulação oceânica. Mas então, qual é o estatuto da atmosfera? O único que tem um sistema funcional que suporta a vida que nós conhecemos é o planeta Terra. E este sistema funcional não é território, não existe para o direito. Para o direito, o planeta são 510 milhões de quilómetros quadrados divididos entre Estados, em que as partes que sobram dessas divisões é que são os global commons, aquilo que sobra. O bem que nós estamos aqui a falar hoje é um bem intangível. Nem podemos separar a atmosfera dos oceanos, nem podemos separar os oceanos da atmosfera, da biodiversidade. É um único sistema terrestre. Foi umas condições biogeofísicas que permitiram que os humanos fizessem uma sociedade, fizessem agricultura e, em cima da agricultura, construíram uma sociedade. Estas condições são as condições o que vale mais para nós humanos. E por serem invisíveis, por serem indivisíveis, porque ninguém pode reclamar soberania sobre este sistema, porque ninguém pode ser excluído do uso e todos influenciam, e todos são influenciados por ele. Como isto não bate certo com as regras do direito internacional da territorialidade, a solução foi recusar a existência disto. E ainda hoje andamos a descobrir no direito internacional que, afinal, o planeta não é só um território, tem uma dimensão funcional. O clima deve ser património da humanidade. Foi a primeira proposta. O clima não existe do ponto de vista jurídico, não existe como bem jurídico que é de todos, porque existe dentro e fora das soberanias, portanto, recusa-se isto, e a solução foi, não é o bem clima, mas são as alterações climáticas que são um problema. E o que é, então, um common concern, uma preocupação comum da humanidade, que é isso que nós temos hoje. Isto não define nem regras, nem obrigações, criam uma base geral para dizermos que estamos preocupados e que devemos cooperar. Isto é que é, se há definição que possa ser aplicada a uma preocupação comum da humanidade, é esta, e que convida os Estados a terem ações conjuntas para resolverem o problema.
ao recusarmos a existência do próprio bem, para todos os efeitos, o bem não é de ninguém. E ao não ser de ninguém, estão criadas as condições para a tragédia dos comuns. Todos tiram, todos usam, ninguém cuida, nem é responsável de cuidar dele, nem nós, comunidade de usadores, entregamos a gestão a ninguém daquele bem. O que é que faz o Acordo de Paris? Tenta criar algumas regras quanto à apropriação do bem, mas não há regras quanto à provisão do bem. Não havendo regras quanto à provisão do bem, o que é que a gente fez? Mantemos o sistema económico como ele está, só quando nós fazemos emissões à criação de riqueza, quando fazemos provisão do bem comum, quando temos florestas, quando temos baleias que fazem a provisão do clima, vale zero para a economia. E fazemos um acordo em que cada um diz: eu tento fazer menos, e esquecemos que quando cada um tenta fazer menos, é um jogo de soma negativa. Ou fazemos os mercados de carbono, para haver valor tem que haver uma emissão que paga a neutralização. Isto é um jogo de soma nula. Ao trazermos a natureza para a equação, ao envolvermos as pessoas e a reconciliarmos de uma vez por todas a economia com a ecologia, acontecem coisas muito práticas que, em boa verdade, até para as empresas, não é? Se eu estou aqui um pouco com o papel da empresa também, é fantástico porque afeta positivamente o meu PNL, dá-me lucro. Sinceramente, restaurar a natureza traz-me lucro, traz-me capacidade, aumenta a minha performance financeira. No Acordo de Paris não há nenhum esquema para haver emissões negativas. E depois admiram-se que em 30 anos de negociações temos os resultados que temos. Como é evidente, estamos todos num jogo de soma negativa, em que ninguém limpa, não há responsabilidades históricas. O próprio pai do conceito do Common Concern, não foi cá, avisou as próximas gerações sobre os perigos deste conceito. E até hoje, mais nenhuma discussão sobre isto. Todos aceitam que é um Common Concern, ninguém se pergunta que é o Common Concern. E como ele nos tem, de alguma forma, feito uma armadilha, na ilusão que estamos a fazer alguma coisa em termos de clima, e na realidade não estamos. Porque, para todos os efeitos, o Common Concern nos colocou foi manter o mesmo modelo económico e dizer que mantendo o mesmo económico é possível limpar, é possível não poluir. Só uma urgente ação sistémica global de transformação pode evitar o desastre climático. Nós queremos os territórios que vão ter que reduzir a pressão que exercem sobre o património comum, e reduzir a pressão hoje nós conseguimos dizer em 9 limites do planeta, 9 processos básicos em que nós sabemos o que é que os territórios têm que fazer para reduzir a pressão. E não é serem só neutros em carbono, não é só reduzirem a pressão sobre a biodiversidade, é reduzir a pressão sobre a poluição de plásticos, nos territórios locais sobre a camada do ozono, é reduzir a pressão sobre a acidificação dos oceanos. E nós sabemos hoje o que é dizer, o que é que são territórios protetores do património comum. São territórios que irão reduzir a pressão. Esta é uma ação inevitável. A outra ação é como é que nós vamos regenerar, como é que nós vamos recuperar este nosso património comum que foi sempre perdido. Mas, sobretudo, como é que damos um novo valor a tudo aquilo que é básico. O restauro dos ecossistemas no espaço europeu, deixem-me dizer-vos, não são as áreas protegidas, não são os habitats da rede natura, são as linhas de água, as ribeiras, os ecossistemas urbanos, que a Sara falava. Todos os municípios vão ter um papel fundamental. Ao ICN caberá saber criar e formatar os parâmetros para fazermos o Plano Nacional de Restauro e termos os métodos e os objetivos. A transição energética tem que se fazer mais rapidamente e, sobretudo nos países mais industrializados, têm que conduzir com maior empenho esta transição energética. A segunda ação climática é a adaptação, extremamente importante nos países menos industrializados. Nós sabemos o que temos que fazer. Quanto é que precisamos de agricultura regenerativa capaz de capturar CO2? Quanto é que os 50% das terras protegidas? Como é que nós fazemos isto sem enquadramento jurídico? A grande questão está: há alguma ação humana coletiva possível sem um enquadramento jurídico? É que o Common Concern, em que cada um diz que vai fazer menos, eu vou investir a recuperar os meus ecossistemas, os benefícios vão para todos e eu sou o otário. Se as florestas valessem pelos serviços intangíveis que prestam, às tantas as florestas estavam lá. E aquilo que as próximas gerações mais necessitam, e isto é que tem valor. Onde é que está o valor? A questão está, não é da economia cresce ou não cresce, é o que é que nós consideramos valor na nossa sociedade. O que é que as próximas gerações consideram
valor na nossa sociedade. E o que é valor? E o que nós damos valor? Evoluiu ao longo da história. Houve muitas coisas que tiveram valor, deixaram de ter. E a pergunta é, porquê é que não podemos mudar a nós? Portanto, como é que nós fazemos este caminho de corte e de recuperação de ecossistemas se não tivermos um enquadramento global deste bem comum que nos permita fazer isto? Eu estou cuidando somente da minha Amazônia? Não. Eu estou cuidando do planeta. Eu estou cuidando desse planeta Terra que vocês chamam um planeta, que para nós é uma mãe. Nós não somos contra o desenvolvimento. Mas que desenvolvimento é esse? Que quer somente acabar com a nossa fauna, com a nossa flora, que quer acabar com as nossas nascentes. E, portanto, a proposta é criar este bem jurídico global que deve pertencer a todas as gerações, que é intangível. Isto é, aquilo que são as externalidades hoje para a economia tornam-se visíveis neste património comum intangível e que implicam um novo objeto de governança global. E o artigo 15 da Lei Portuguesa do Clima já tem isto previsto. Hoje já existem as ferramentas para definirmos esse bem comum, já existem bens jurídicos intangíveis no direito do espaço. Por que é que nós não fazemos isto na Terra? Por que é que não discutimos o Estatuto Jurídico do Clima? Acho que sem essa discussão podemos estar sempre no mesmo ciclo vicioso que tivemos durante os últimos 30 anos e que paramos o passo que os relatórios nos dizem. Precisamos discutir, afinal, de quem é o clima, se é de todos ou não, e quem é que deve cuidar dele e qual é o sistema que nós devemos criar para cuidar, isto é, fazer bem ao comum, não pode ser um prejuízo para quem o faz. The challenge of governance, how to conduct in efficient and legitimate way the process of fighting for climate change. O aspecto da governança é não só que nós conseguirmos ter uma governança global capaz de dar resposta ao cuidado do bem comum, mas, por outro lado, uma arquitetura que permita introduzir ferramentas de governança multinível, desde a escala internacional até à escala local. O clima não é um no man's land. Nós temos responsabilidades. Há responsabilidades a serem assumidas. E os Estados têm que assumir essas responsabilidades. E essas responsabilidades, eu acho que, ouvindo com muita atenção a questão do desenvolvimento, não há como falar das alterações climáticas sem falar da luta contra a pobreza. Temos que trabalhar todos para que este clima seja património comum, para que aquilo que estamos a aprovar num plano internacional seja realmente efetivado e particularmente no componente do apoio que deve chegar aos países do Sul, que é uma questão, a meu ver, de obrigação. Isto não é uma questão de favor, é uma questão de obrigação. Nós estamos a sofrer esses impactos das emissões passadas e já estamos preocupados com o que aí vem, porque o que aí vem não é bonito, é bastante medonho. Nós não podemos estar a ter uma intenção de abordar a questão climática se efetivamente nós não olhamos para os nossos modelos de consumo. 1% da população mais rica é responsável pela emissão de 15% do dióxido de carbono, contribui fortemente na aceleração de todo o processo climático. E quando olhamos para os 10 países mais ricos, aquilo que emitem é equivalente a metade dos países mais pobres relativamente à pressão sobre a biodiversidade, todo o ecossistema. Portanto, há uma dimensão aqui fundamental da justiça social aos valores do consumo. Que não é só buscar o peixe
mas o oceano em si tem importância para manter esse equilíbrio que nós queremos a nível da ação climática. O clima, eu acho que é o patrimônio da humanidade, todos nós devemos cuidar, porque nós todos temos responsabilidades. As conferências estão a ser pensadas como clubes de poluidores. As COP são fundamentalmente reuniões onde os grandes países poluidores vão negociar entre si, tendo o resto do mundo como espectadores e eventuais beneficiários. Quando nós na Europa, no início do século XXI, tivemos o primeiro sistema de comércio de emissões, quem ganhou mais com as emissões foram as grandes empresas poluidoras, porque ganharam milhares de milhões de euros vendendo os seus créditos de emissões. Ora bem, nós só vamos ter a possibilidade de romper esta situação quando tivermos toda a gente a bordo e quando tratarmos com especial intensidade e interesse os países, que são os países ditos em vias de desenvolvimento, que são aqueles países que ainda têm mais capital natural, que ainda têm mais florestas, que ainda têm mais biodiversidade e que estão numa fase do seu desenvolvimento que pode ser moldado e enriquecido por transferências tecnológicas mais sustentáveis. Mas mesmo que tivéssemos sucesso na União Europeia, o que é que são 7 ou 6% das emissões globais de CO2 e de gases de estufa num planeta em que, como podemos ver aqui, e isto é 2012, não é? Em que já são os países não da OCDE que emitem mais. Ou trabalhamos em conjunto, ou perecemos em conjunto. Se os países desenvolvidos, de uma vez por todas, perceberem que é do interesse deles trabalharem muito mais a fundo com os países em desenvolvimento em matéria de transferência de novas soluções tecnológicas, transferência de mais recursos financeiros, para que eles possam, de facto, desenvolver-se, industrializar-se, mas por um caminho muito diferente daquilo que nós praticamos e mais protetor dos recursos naturais e do clima. Se não houver esse trabalho conjunto, nós não temos solução, de facto, para o problema da humanidade e do planeta. O conceito de património comum da humanidade já existe no direito há imenso tempo. Existe no direito consagrado desde a década de 60 no Tratado da Lua e dos outros corpos celestes, um tratado que foi feito justamente para evitar que houvesse Estados, os Estados que tinham poder espacial, as potências espaciais, que se apropriassem das riquezas da Lua ou de partes da Lua. Portanto, este conceito jurídico de património comum da humanidade já existe consagrado no direito há bastante tempo. Existe também no próprio a Convenção de Montego Bay sobre o Direito do Mar, portanto a Convenção do Direito do Mar reconhece também que há umas partes, concretamente a área, portanto os fundos marinhos, que são também reconhecidos como património comum da humanidade. Portanto, com uma dimensão material e imaterial, nós queremos reconhecer este novo objeto do direito, que é o clima estável, e queremos reconhecê-lo não só como um bem jurídico para Portugal ou para os outros países, mas como um bem jurídico que é património de toda a humanidade, das gerações presentes e das gerações futuras. Portanto, isto não é um grande salto jurídico, não é uma grande inovação jurídica e, no entanto, eu defendo que nós, em virtude do estado de emergência climática, devemos inovar juridicamente. Existe este novo bem jurídico que nós temos a obrigação de proteger, que é o clima estável.